So box, box, box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 115 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. E aí, todo mundo recuperado da madrugada assistindo Fórmula 1? Vamos nós. Vambora. Hoje vamos falar do GP do Japão, aquela prova que é uma das mais tradicionais da Fórmula 1 e que esse final de semana foi palco de algumas belas disputas, inclusive entre companheiros de equipe e, por que não, trapalhadas. Oi, Sérgio Pérez, tudo bom? Então, vambora que tem bastante coisa pra falar. Começando dando os parabéns pra Red Bull, campeã dos construtores, como se fosse uma grande surpresa, né? Mas é isso. Conseguiram sagrar-se campeões, né? No GP do Japão. Eu acho que eles foram campeões duplos no GP do Japão do ano passado, né? Ou eles já tinham sido de construtores? É, assim, aquela coisa, né? Surpresa pra ninguém. Acho que ali na terceira ou quarta corrida do ano, basicamente, todo mundo olhou e falou: acho que o campeonato tá resolvido esse ano. Sim. E eu acho que o mais impressionante é que o Verstappen ganhou esse campeonato sozinho, né? Os pontos do Pérez estão ali, mas eles poderiam não estar. Não iam fazer diferença na vida da Red Bull. É muito doido que, assim, o Verstappen tem quase 100 pontos de vantagem para a Mercedes. Uhum. O Verstappen tem 400 pontos e a Mercedes tem 305. Assim, para ganhar antecipado, precisa do Pérez, óbvio, mas eu diria que é bem possível que o Verstappen ganhe sozinho o campeonato de construtores em Abu Dhabi. Sim. O pódio, Verstappen, claro, óbvio, evidente. O Verstappen botou 20 segundos na cabeça de todo mundo. Desde os primeiros treinos, assim, não teve pra ninguém. O cara destruiu do treino livre 1 até o final da corrida. Inclusive, fiquei surpresa, devia ter posto na minha decepção que ele não fez um Grand Slam, tá? Porque do jeito que ele tava, foi realmente surreal. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, Oscar Piastri, McLaren aí mostrando toda a sua evolução, uma dupla de pilotos super forte. O Piastri classificou em segundo, mas o Norris estava com mais ritmo de corrida. Acho que aí tem muito, até de experiência mesmo, né? De correr na Fórmula 1. O Piastri próprio falou que tiveram alguns momentos na corrida que ele não conseguiu fazer tudo o que precisava em termos de tempo de volta, porque ele estava, né, gerenciando os pneus, então ele ainda não chegou naquela coisa de bater certinho no target de volta sem gastar tanto pneu. Mas assim, lembrando, né, primeira temporada dele, numa pista que é super difícil, num final de semana que estava super difícil, é difícil falar, nossa, como ele foi mal. Não. Tipo, pensa que era uma pista que o pneu duro, que era fora o famoso C0, que eu não sei por que não usaram, mas aí é uma outra discussão, o pneu tava dando 20 voltas de duro. Quer dizer, óbvio que foi uma corrida super difícil e ele foi muito bem. Assim, é inegável que o carro é outra questão hoje em dia, né, do que foi no começo do ano, mas assim, o Piastri tá mostrando por que valeu a pena aquela salada toda, né, para contratar ele. Sim. Pra mim, Piastri pode ser nível Charles Leclerc de sucesso, vamos dizer assim. Ele tem todo esse potencial de talento, ele veio da Fórmula 2 numa ótima temporada também, sabe, assim como Leclerc foi campeão de F3, foi campeão de F2, não subiu na Fórmula 1 no primeiro ano porque a Alpine não tem equipe cliente, né? Então ela não tinha como fazer essa força e estava com o Alonso, né? E aí na hora que a Alpine quis abrir o espaço pro Piastri já foi tarde demais e ainda conseguiu arranjar uma bela dor encrenca com o Alonso. Então, na minha visão, o futuro da McLaren não é mais Lando Norris, tá? Assim, se você olhar, cara, é muito incrível a temporada da McLaren, porque nas primeiras 8 corridas, eles marcaram pontos em 3 corridas e fizeram 17 pontos. Nas 8 corridas seguintes, eles marcaram pontos em todas as corridas só em 2 eles marcaram menos de 10. 4 em Monza e 8 em Zandvoort. Fora isso, é 12, 24, 16, 30,
33, tipo, é muito surreal você pensar nesse nível de desenvolvimento de carro, especialmente quando você olha para outras equipes. Ferrari com a questão dos pneus que eles não conseguem resolver, Aston Martin com questões basicamente em tudo, a Haas que, sei lá, não dá nem pra saber, assim, não dá nem pra começar a listar os problemas que eles têm, e a McLaren, literalmente pior carro na primeira corrida, pódio duplo na 16ª corrida. Assim, incrível. Uma coisa que a McLaren fez de muito interessante e que eu acho que a gente podia ter se ligado um pouquinho mais. Eu acho que a gente não acreditou que daria certo, mas deu. Eles não tiveram tempo de desenvolver o carro todo. Quando eles chegaram no treino de inverno, né, nos testes de inverno, eles falaram que o carro não era aquele. O carro da McLaren não era aquele, que eles iam levar atualizações dali a 2, 3 GPs e tudo mais. Quando eles viram o que a Red Bull estava fazendo, eles deram uma atrasadinha ali, provavelmente não proposital, mas assim, viram o que estava sendo feito, viram que dava para melhorar o que eles já estavam desenvolvendo, deram uma atrasadinha e chegaram legal com o pacote em Silverstone. Então, eles tinham uma base que não era a melhor base, era aquela coisa, a primeira corrida era carro de F2, né? Focaram em desenvolver essa base a partir do que eles já tinham, quer dizer, quando eles viram que não ia dar tempo de entregar tudo, eles falaram, bom, vamos focar para desenvolver, já não vai dar mesmo, então vamos fazer isso direito. E fizeram muito bem. Então, quando veio finalmente o grande pacote da McLaren em Silverstone, eles deram um passo muito grande. Foi mais ou menos o passo que a Aston Martin deu ali, né, de 2022 para 2023, com a diferença que a Aston Martin claramente não sabe desenvolver carro. As obras todas que fizeram e todos os investimentos, obviamente, não estão resultando em nada, né, porque o carro só piora. Exato. A Ferrari teve um movimento contrário, né, de ter um carro bom ano passado, foi tentar resolver um problema, achou vários outros. Agora, parece que o desenvolvimento está seguindo um bom caminho, o carro está evoluindo. A Mercedes foi, nem sei explicar o que a Mercedes foi, assim, acho que foi ego, né, foi teimosia. Foi ego e a vitória do Russell, né? Eles foram completamente iludidos pela vitória do Russell no Brasil. Tipo, vai dar certo. Pois é. E perderam muito tempo, porque aí, ao contrário da McLaren, que já estava no caminho de fazer o desenvolvimento do carro nesse sentido, e melhoraram ali o que eles já tinham de base para esse pacote de Silverstone, né? Atrasaram um pouquinho e entregaram em Silverstone. A Mercedes teve que recomeçar, da mesma forma que a Ferrari teve que recomeçar. Pegar uma folha em branco, né? Olhar para aquele projeto que tinha e falar, bom, esse projeto não vai para frente, a gente precisa fazer com que ele funcione alguma coisa esse ano pra gente não ficar na completa merda, mas a gente precisa já focar pro ano que vem, porque esse projeto não vai pra lugar nenhum. A Mercedes melhorou, mas eu tenho a impressão de que, no momento, a Ferrari deu um passozinho à frente nesse joguinho de desenvolvimento, o que pode mudar tudo nas próximas corridas, tá? Isso não significa absolutamente nada. Mas pensa só, a última vez que a gente viu uma equipe chegar nos testes de inverno sem o carro estar pronto, que foi o Williams. Nossa, foi caótico. A temporada foi trágica. Assim, sim, não deu nada. A recuperação que a McLaren conseguiu fazer é muito incrível, porque eles chegaram, não tinham nem o carro pronto, correram a primeira corrida, foram o pior carro, assim, indiscutivelmente, e estão aí prestes, mais uns 2 finais de semana desse gênero, eles passam a Aston Martin para chegar em quarto no campeonato, assim. É muito incrível. Eu acho que a diferença é que foi, de certa forma, quando eles viram que não ia dar tempo, eles passaram a planejar, sabe? Eles foram muito inteligentes quando viram que, olha, não vamos entregar esse carro no tempo e a hora do jeito que a gente quer, então vamos planejar o que a gente vai fazer durante o ano para desenvolver o carro da melhor forma possível, dentro do dinheiro que a gente tem, já, tipo, descontando claramente uma luta desse ano, até porque tava com um rookie ali, então era importante também toda uma adaptação do Piastri, e souberam ler bem o que foi entregue pela Red Bull, no caso, né, que é a melhor equipe de longe. Mas mesmo assim, então eles aí vão muito provavelmente chegar em quarto, e assim, vem melhorando a cada grande prêmio. Será que eles não, de repente, conseguem entrar aí nessa briga de Ferrari e Mercedes? Porque tem uma boa diferença, mas quem sabe? Não dá tempo aí. Eu acredito que consigam entrar sim. Claro que tem questões, né, das pistas, né, quais pistas que favorecem quem, mas me parece que o carro da McLaren hoje é dos mais equilibrados dos três, né? Ainda tem um pouquinho de déficit ali de drag, coisa e tal, de arrasto, mas numa pista em que isso não faça tanta diferença, né, acho que não
quem sabe? Ganha bastante força. É assim, é uma recuperação muito incrível, do tipo que a gente não vê na Fórmula 1 há algum tempo. Considerando o teto de gastos, então, né? É muito complicado. Eles planejaram muito bem essa evolução do carro. Muito, muito, muito bem. Foi um trabalho muito bem feito. Falando em trabalho bem feito, a gente pode falar de um trabalho que não está sendo bem feito? Eu nem imagino qual é o tópico que a gente vai entrar agora. Eu queria ser... Eu não sei explicar. Eu queria saber o que tem, ou na verdade não tem, dentro da cabeça do Checo. Porque, assim, eu acho que às vezes dá simplesmente uma nuvem de fumaça dentro da cabeça de Checo Pérez. E ele esquece como se dirige das leis da física? Ele esquece das leis da física, entendeu? Ele esquece que dois corpos não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? E que tem limite para o que os freios podem fazer? Pois é. E pro que o acelerador pode fazer também, né? Não, a batida dele no Magnussen, a reação do Magnussen é perfeita, que é tipo, cara... Como assim? Como ele bateu em mim? Tipo, da onde ele achou que isso ia dar certo? Cara, foi realmente... Foi tenso. Nossa senhora. Eu não vi a corrida com toda a atenção do mundo, porque eu tava no meio de uma festa, então eu fui botar meu celular pra carregar. Coincidentemente, ou não, tava na hora da corrida, fiquei assistindo, mas já tinha passado 90% da bagunça, né? Aí eu fui ver agora, pra gravar as primeiras voltas, pra ver qual foi a bagunça do Pérez. E, assim, na largada, ele não teve o que fazer. Ele foi completamente espremido. Foram 4 carros ali, eu não sei como é que o Sainz, principalmente, não se ferrou ali naquela situação, que ele colocou o carro ali entre o Leclerc que o Pérez não tinha nem espaço ali. Foi todo mundo indo pro lado, foi quase um dominózinho. Realmente o Pérez não tinha o que fazer. Não podemos esquecer que o Hamilton meteu os pneus na grama e continua acelerando, né? Exato, foda-se. Se roda ali, assim, é catastrófico. É. Porque um carro rodando ali pra entrar, cara, ia ser muito feio. Assim, tá certo ele, né? Tá ali pra fazer isso, mas se ele roda ali, bicho, deixa eu falar. E aí, depois, teve a questão do safety car, que todo mundo achou que primeiro foi porque ele não deixou os carros passarem de cara. Quando saiu do box, né, que ele parou e depois dessa situação toda ele parou, trocou a asa, voltou pra pista e acabou, por um acaso do destino, né, voltando bem no meio da galera e ele não podia, ele tinha que ser o último, porque ele passa da linha do safety car em último. Mas ele fez certo, E ele fez certinho. Aí todo mundo primeiro achou que fosse isso. E aí depois foram mostrar que não, é porque na hora que ele foi entrar no pit, ele ultrapassou o Alonso. Ele bota, né, pra faixa do pit e passa na faixa do safety car na frente do Alonso. E aí ele tomou 5 segundos nessa brincadeira. Era tipo assim, milimétrico, era só ele ter dado uma freadinha, que ele não tinha feito isso, mas fez, aconteceu. Mas que é o tipo de erro que acontece quando o cara tá no desespero. A gente já viu isso várias outras vezes. É o tipo do erro que um piloto de Fórmula 1 que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, não comete. Sim, e se tem uma coisa que o Pérez está desesperado, porque ele tá vendo o assento dele ir embora, né? Que é, se a gente for olhar, né, a mesma causa da porrada que o Sargent deu, né? Obviamente o carro não cooperou, né, deu aquela sacudida, mas assim, era obviamente o caso. Tira o pé, faz a volta de cooldown e dá outra volta. Sim. Mas, óbvio que ele tá desesperado, com razão, deu no que deu. Exatamente. E aí, depois, ele toma essa punição, paga, tá ferrado na história toda, e aí, realmente, a cabeça dele, eu acho que deu tela azul. Sabe tela azul da morte? Do Windows? Instalando updates. Instalando updates, deu tela azul, e o cara tentou ultrapassar o Magnussen de um jeito que eu nunca fiz na minha vida. Como é que ele achou que aquilo ali ia dar certo? E o Magnussen. Não, e no Magnussen, que, tipo, é o cara mais difícil de ultrapassar, e aí ele tenta um dive bomb no hairpin, que, tipo, não, se não fosse não era o Magnussen, nem não ia dar certo. Né? Não era nem dive bomb, porque não tinha como, ele não ia chegar no Magnussen nunca. Sim, assim, se não fosse o Magnussen, não ia dar certo. Sendo o Magnussen, a chance de dar certo é zero. Pois tipo, o Magnussen posicionou o carro direitinho, o Magnussen tava muito na frente dele, mas muito. Assim, nem comparação. Sim. E o cara achou que aquele carro ia entrar ali como, meu Deus? Sim. Puro desespero. Tanto tava longe que o Magnussen nem fechou a porta na cara dele. Não, que ele faria nem precisou. Se ele achasse que tinha chance. Sim, porque não tinha chance. Não existia aquela manobra. Não. Aquela tentativa de ultrapassagem não existe. O pessoal da Fórmula 1 TV falou, era tipo uma não manobra. Sim. Sabe? Porque assim, não existia, não tava ali. Não existia. Não tinha como. Exato. Não tinha como. É coisa de vai jogar em lobby aberto, né? No jogo da Code
Masters e é isso que acontece, entendeu? Os malucos fazendo as porra dessa. Só que o Pérez fez na vida real, mais uma vez, com o melhor carro. Com o melhor carro. Eu acho que essa que é a parada. Por exemplo, o Sargent com o Bottas, porra, o Sargent tem um carro muito mediano e o Bottas tem um carro péssimo. Ok, coisas acontecem. Tipo, o Pérez é só esperar a próxima reta. Era só esperar, exato. Não, e tem uma outra coisa que a gente estava falando também antes de começar a gravar. O erro do Sargent, eu achei honesto, porque deu pau na curva, ele viu que não ia dar, ele freou, obviamente, meteu o pé no freio muito forte, travou roda. Acabou o controle do carro. Com uma diferença enorme. Havia possibilidade pro Sargent. Havia. Né? Tinha um buraco ali que ele podia enfiar o carro. Ele viu que ia dar zebra, travou o pneu, rodou o Bottas. Ok, errou. Mas assim, o Pérez, na hora que ele pensou a primeira vez, acho que dá, já não dava. Pois é. Entendeu? Não existia aquela manobra. Pois é, então aí eu vou entrar numa outra questão que a gente já falou. Esses dois pilotos têm uma coisa em comum, o desespero, que os dois estão a ponto de perder seus assentos, mas, além disso tudo, os dois tomaram 5 segundos de punição pelas manobras. E o próprio Albon deu uma entrevista que saiu agora no início da semana, falando que 5 segundos não está ensinando nada para os pilotos. Mas nunca foi uma punição justa para causar uma colisão. Nunca foi. Exatamente, é o que a gente já vem falando aqui algumas vezes. Como é que você dá... Tudo bem, são questões de segurança, beleza, mas como é que você dá 5 segundos pro cara que passa 0.1 na velocidade do pit lane e você dá 5 segundos de punição pro cara que acha que vai ultrapassar e não ultrapassa e joga o cara pra fora. Não importa se o cara não deu DNF, não importa qual foi a consequência. No mínimo, o cara que foi tocado, né, que sofreu ali a colisão, no mínimo ele perdeu 5 segundos. Se ele rodou, se ele foi lá fora e voltou e teve que tomar cuidado pra poder voltar pra pista, se só foi lá e pegou a grama, o ritmo dele vai baixar até o pneu tá limpo. Se ele rodou na área de escape e queimou o pneu todo, ele vai ter que parar pra trocar o pneu. Ele pode ter um furo de pneu, tem que parar. Só a parada. Em Suzuka são 22 segundos. Sem contar, voltar pro box com a velocidade reduzida para não destruir o carro, porque o pneu pode delaminar. Assim, 5 segundos é o melhor dos cenários ideais. Se alguém joga você para fora da pista. É ótimo você perder 5 segundos só. Jogaram você para fora da pista, você continuou reto, voltou pra pista. Se você só perder 5 segundos, é um milagre. Porque você tem que limpar pneu, você tem que entrar na pista com cuidado para você não levar, né, uma reentrada perigosa. 5 segundos, ninguém vai perder 5 segundos, entendeu? E assim, a gente fala, né, que você não pode olhar pro resultado, talvez devesse. Talvez a regra deveria ser, se você jogar uma pessoa pra fora da pista, começa de 10. Se o seu amiguinho der DNF, você leva um drive-thru ou um stop and go, entendeu? Porque, cara, assim, começa 5 segundos a usar a gente vê em Singapura. né? Acho que você tem o básico, bota ali, atenuantes e qualificadores. Pronto, cara, você tem uma média ali, um ponto básico, 10 segundos. E vai trabalhando com isso aqui. É que nem a questão do impeding, né? Tá bom. Exato. O básico dele é 3 lugares. Mas eu vou trabalhar com atenuantes e qualificadores. Pô, se o engenheiro não falou pro cara, a curva é cega, ele olha no espelho, ele não vai ter como ver o cara, ok, isso é um atenuante. Se ele claramente tinha como ver, o engenheiro falou, e ele não moveu a tempo porque, sei lá, se distraiu mexendo no volante, ou porque ele tava tentando abrir espaço pro da frente e ele travou toda a galera de trás e atrapalhou quem tava vindo, qualificador, entendeu? Então, de 3 você passa de uma reprimenda, ou de 3 você passa pra 6. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a Fórmula 1 começar a trabalhar com qualificadores e atenuantes, porque, cara, não dá pra você tratar da mesma forma. Por exemplo, o acidente do Sargent e do Pérez. Claramente, o Sargent cometeu um erro que resultou numa batida, em causar uma colisão. O Pérez causou a colisão. Ele não cometeu um erro. Ele foi lá pra ultrapassar e ele causou a colisão. Sim, e no final das contas, assim, os resultados acabariam sendo parecidos porque o Bottas abandonou e o Magnussen não. Sim. Né? Mas tudo bem, porque ia agravar a penalidade para os dois. Sim. Ótimo, porque assim, 5 segundos não vale nada. Tipo, pro Pérez.
tá? Com o melhor carro do grid. Em Singapura, que foi a pior corrida do melhor carro do grid, ele levou 5 segundos e não fez diferença nenhuma. Uhum. Então, assim, é óbvio que se você leva uma punição e aí você pensa assim, não fez a menor diferença? Uhum. Por que não? É muito difícil você ser um desses pilotos, tipo o Magnussen, que tá sempre brigando ali atrás, o próprio Sargent, as Alfa Romeos, e assim, os carros da ponta podem chegar, acabar com a sua corrida, como o Pérez fez com o Magnussen, e acontecer nada, porque dane-se. E ainda falando dessa questão do Pérez e do Sargent, porque eu acho que eles estão, como eu disse, eles estão em situações parecidas, os erros que o Sargent está cometendo estão abrindo muito a porta para ele tomar um chute na bunda da Williams, né? Assim, a Williams conseguir um piloto que não precisa nem pagar mais do que ele, não. Cubra o que ele leva. Se cobrir os patrocínios que ele leva, eu acho que ele já perde a posição. E muito disso é culpa da própria Williams, que subiu um cara da F2 que não estava pronto para subir. Pois é, e não é que não tenham, né? Essa é a grande tragédia da coisa, né? Que não é que não tenha piloto por aí que a gente poderia usar, né? Mas aí essa coisa de, não, esse é piloto daqui, esse piloto dali, que obviamente é normal, faz todo sentido. A gente tem, por exemplo, o Lawson sentado, olhando do lado de fora, quando claramente tem qualidade para ter, né, para ser piloto full time. E a gente teve, né, Latifi e agora o Sargent basicamente fazendo 0 com o segundo carro da Williams. Quando o carro, obviamente, tem alguma qualidade já. Eu até acho que o Sargent é rápido. Eu vejo essa qualidade no Sargent, assim, de ser um piloto rápido. Ele é mais rápido que o Latifi, com toda a certeza do mundo. Mas ele não tem ainda a estrutura e a maturidade para estar dirigindo um carro de Fórmula 1. Eu acho que esse é um dos grandes pontos dele. E aí vai deixar o cara se desenvolver na equipe quando a equipe precisa muito de alguém que seja a base. A Williams não pode, assim como a Haas, né, cometeu o erro de ter 2 rookies naquele fatídico 2020, a Williams não pode se dar ao luxo de ter um piloto que vai correr o risco de bater, que vai quebrar peça, que vai causar prejuízo, porque é um rookie num carro que não é bom, né, um carro bem mediano, que com certeza absoluta dá muito mais chances de erro. Como é que a Williams vai fazer isso? Quer dizer, num momento de recuperação, tá melhorando? Tá melhorando. O Dorilton Capital, né, tirou aquela necessidade, por exemplo, de ter o Latifi, que era muito dinheiro que entrava pra Williams, pegou bons patrocínios, tem a Duracell, tem a Gulf, mas ainda não tá dando pra brincar, não tá dando pra arriscar assim. Aí vamos ver, porque assim, as opções da Williams também, quer dizer, tem o Lawson, que também vai ser basicamente rookie, né? Se for pra Williams. Tem o Drugovich, outro que vai ser basicamente rookie. Basicamente não, vai ser rookie. As opções que a Williams trabalha hoje não são opções também que eu veja como as melhores pensando na equipe. Óbvio que eu gostaria muito de ver o Drugovich. Eu acho ele um puta piloto, eu acho uma calamidade ele não estar na Fórmula 1 por todos os resultados que ele teve, principalmente na Fórmula 2, mas é o que a Williams precisa, sabe? E o pior é o seguinte, né? Que a Williams, a academia da Williams, não tem nada vindo por aí. Não. Porque eles só têm... eles têm a Jamie Chadwick, que... Tá na Indy, obviamente, não, e não tem a qualidade necessária para a Fórmula 1 ainda, se um dia vai ter, e um monte de gente na Fórmula 3. Sim. Então, assim, não tem nem ninguém para entrar, entendeu? É complicado. Sim. Sem contar que os pilotos do passado da Williams complexo, né? Porque tem o Rowland, que era decente, mas não deu em nada. O Latifi, não deu em nada. O Aitken, também não deu em nada. O Sargent, que tá caminhando pra isso. O Roy Nissany, que, assim, muito simpático, super gente boa, mas obviamente, né, dinheiro. E o glorioso Dan Ticktum, que, né, foi, como direi, execrado pra fora da Fórmula 2. Convidado a se retirar. Uma criatura, porque, né. Então, assim, é complicado. Só você vê que o James, que agora, né, é o team principal da Williams, falou que tá ficando complicado reconstruir carro porque tá começando a faltar peça que eles obviamente não querem gastar por causa do teto de gasto. Exato. Então, assim... E eles ainda correm um outro risco, porque eles têm o Albon, que é um piloto muito sólido, e o Albon tá mostrando quão sólido ele é, que é aquela coisa, né, o
moedor de carne da Red Bull foi muito mal com o Albon, e agora ele tá conseguindo mostrar o que ele pode fazer, que ele é um piloto sólido, e as outras equipes estão vindo, igual o Tubarão, em cima do Albon. E o Albon quer ganhar. Ele já falou, eu adoro a Williams, eu amo a Williams, me deram uma chance quando eu não tinha nenhuma, quero ajudar a reconstruir a equipe, mas eu também quero ganhar. Então, eu não tô fechando a porta. Mas aí, te faço uma pergunta. No período entre a Red Bull e a Williams, o Albon estava se divertindo dirigindo na DTM, certo? Ótimo campeonato, super divertido e tal. Outro piloto da Fórmula 1 estava na DTM e teve um resultado muito melhor que o Albon, o Lawson. Só não ganhou o título porque deram uma porrada nele na última corrida e tal, toda uma outra discussão. Mas como fã de Fórmula 1, como que dá para aceitar ter pilotos que obviamente são ótimos pilotos para outras categorias, não para a Fórmula 1, e saber que o Lawson tá sentado lá a partir do Qatar, provavelmente vai estar sentado lá no pit da AlphaTauri olhando e sem fazer nada, entendeu? Sim, é ruim. O Lawson é realmente muito bom. Mas assim, a Red Bull parece ter um plano pra ele, o que já dá algum tipo de alento. Né? Pro outro ano, mas já dá algum tipo de alento. Ao contrário, por exemplo, do Drogovic, que assim, ninguém faz ideia do que vai ser da vida dele. Porque não há plano. Não existe plano. E o Lawson teve a chance da vida dele, a gente tá tendo essa discussão também, porque o Lawson teve a chance da vida dele por causa de uma fatalidade. Com certeza. Entendeu? Porque se o Ricardo não tivesse machucado a mão, a gente não estaria tendo essa conversa. Sim. E aí a gente não poderia responder a pergunta do nosso ouvinte Rodrigo Dias, que perguntou se a AlphaTauri errou ao anunciar a dupla de pilotos no Japão, né? Considerando aí que o Lawson tá se mostrando um baita piloto. Eu acho que erro é forte, assim, porque eles, obviamente, como você falou, têm um plano. Se o nosso querido Rodrigo tivesse perguntado, não se foi um erro, mas se é um plano ruim, aí eu concordaria 100%. Eu acho que é um plano ruim. Porque você tem o Lawson, que obviamente é um bom piloto, sempre foi, todo mundo sempre soube e tá sendo meio que desperdiçado. E o plano é deixar o Ricardo mais um ano para ver se ele substitui o Pérez. Assim, eu não entendo muito bem, porque assim, o Tsunoda é quem ele é, tá? A gente já viu quem ele é. Ele tem corridas muito boas, ele é rápido, mas o carro da AlphaTauri não é brilhante. O Ricardo, a gente sabe muito bem quem ele é, né? Os últimos anos da Fórmula 1 não foram ótimos, a volta dele aqui na AlphaTauri tá normal. Não deu nem tempo dele mostrar. É isso que assim, você é advogada do Daniel Ricciardo aqui nessa situação. Tudo bem, tá todo mundo com uma péssima impressão, né? A última impressão é que fica. E eu acho justo, ele foi realmente muito mal na McLaren. Ali, com a questão do Nick De Vries, a Red Bull tentou dar um passo ali pra mudar alguma coisa, porque o De Vries realmente estava muito mal. Viu alguma coisa que o Ricardo tá fazendo, além da questão de marketing do Ricardo, que é muito, muito forte. Viram alguma coisa que o Ricardo tá fazendo, que a gente não viu, porque a gente não tem acesso a esses dados, né? Mas alguma coisa ele fez. Ele não fez só simulador, ele chegou a correr com carros antigos e tudo mais, fez testes de pista também. Então a Red Bull viu alguma coisa que a gente não viu. O Ricardo teve duas corridas com o carro da AlphaTauri, que é bem bosta, né? Uma, sim, ele foi melhor do que o Tsunoda, uma ele teve dano. Sim. E na terceira corrida, ele bate, salvando basicamente a vida do Piastri. Porque, assim, quem falar foi erro de... que eu cheguei a ler, né? Foi erro de Rookie não ter tirado a mão. Meu irmão, aquela batida foi rápida pra cacete. E se ele não segura aquele volante, o carro ia virar pra cima do Piastri. Exato. Então, ali ele salvou a vida do Piastri. Não tô de sacanagem. E, além do mais, foi uma batida lenta. Então, assim, a gente não viu o que o Ricardo pode fazer. Mas a gente já viu o que o Ricardo pode fazer, entendeu? O Ricardo tem 30 e tantos anos, sim, entendeu? O que o Ricardo pode fazer, o que o Ricardo podia fazer, o que o Ricardo já fez, me diz que ele é um bom piloto. Tirando a experiência da McLaren que foi ruim... Sim, mas ele é melhor que o Pérez? Porra, com certeza. Que isso? Então troca, ué. Essa é a minha questão, entendeu? Eu não sei por que, basicamente, desperdiçar um ano de um piloto que é bom, que tá aí, teve a chance e mostrou que é um bom piloto, para você ter mais informações sobre um piloto que passou anos, assim, sabe? Será que, aí, assim, aqui eu vou entrar em outras searas, tá? Eu acredito, sim, que ali a Red Bull tá colocando o Daniel Ricciardo, pro Daniel Ricciardo ter tempo de pista e ser uma opção pro Pérez. E aí eu tenho duas questões. Uma, será que tem questão contratual do Pérez, por exemplo, que eles não podem tirar o Pérez da equipe? Pra eles tirarem o Pérez da equipe vai ser uma grana violenta e eles não podem tirar o Pérez? E aí eles precisam colocar o
Ricciardo correndo, pro Ricciardo ter ritmo, pra ele poder entrar na Red Bull em 25 com ritmo? 100%, porque os patrocinadores do Pérez são muito todos fortes, de peso, e é óbvio que ninguém assinou o contrato e pode rasgar. Exatamente. Isso, com certeza. Pra pagar a multa do Pérez, de repente a multa do Pérez é filha da puta e, né? Com certeza. E a Red Bull não tá querendo abrir a mão. Não tá querendo abrir a mão pra pagar. 2. Tsunoda é da Honda, é patrocinado pela Honda, todo mundo sabe disso e tal. Honda vai pra Aston Martin. Mas qual é o contrato que o Tsunoda e a Honda têm com a Red Bull para o Tsunoda, né? Que de repente eles não vão deixar o Tsunoda sem assento. Porque a ideia que todo mundo tá vendo de todos os rumores do que deve funcionar é a Honda vai entrar na Aston Martin em 2026 e o Tsunoda vai pra Aston Martin. Porque a Aston Martin não espera que o Alonso continue, apesar de a gente aqui achar que o Alonso não vai largar o osso tão cedo. Mas eles não esperam que o Alonso continue. E o Stroll é o Stroll. Assim, uma hora os patrocinadores da Aston Martin vão virar pro Lawrence Stroll e vão falar, filho, desculpa, mas não tá dando. Sim. Não, e sem contar o seguinte, né? Que eu acho a pior coisa. A Red Bull tem 6 pilotos na Fórmula 2. Sim. 6. O grid tem 20, eles têm 6. Então, assim, nenhum desses serve. Nenhum desses 6 pilotos tem capacidade de subir. A vida de piloto da academia da Red Bull é muito complexa. Sim. Eles fazem aquela coisa bem forte da pirâmide, né? Você tem que estar com a base inflada para conseguir ir subindo e conseguir chegar no topo com a melhor opção. Sim. É super legal porque você, como piloto da Red Bull, não precisa pensar em patrocínio, não precisa pensar em nada disso. Sua carreira tá garantida até um certo momento. Uhum. Aí depois disso, o bicho pega. Bom, vamos falar rapidinho de Alpine, Ferrari e Mercedes. Vou fazer um Ferrari castzinho muito rápido depois, mas só porque essas três têm uma coisa em comum. A briga interna das equipes. Então, a Alpine teve uma questão ali, Gasly e Ocon no final da corrida. A Mercedes teve uma corrida disputadíssima entre o Russell e o Hamilton. Inclusive com a equipe pedindo pro Hamilton deixar o Russell no DRS dele para tentar evitar que o Sainz ultrapassasse, o que não funcionou. E com o Hamilton pensando... o Hamilton também não ajudou muito, não. O Russell terminou 8 segundos atrás do Hamilton. Pois é, numa estratégia completamente diferente, enfim. O Hamilton podia ter ajudado. Não, mas... Porém, ao mesmo tempo, eu compreendo o Hamilton pelo seguinte, tem uma zona de DRS em Suzuka, não é muito comprida, e assim, o Russell tava com o pneu muito detonado. Sim. E o Sainz tava vindo. Então, assim, tem até uma mensagem que o Hamilton manda que, tipo, a gente vai perder as 2 posições. Tudo bem que ele tava falando pra mandarem ele passar o Russell. Sim. Mas, assim, o Russell tava com pneu de, sei lá, ele deu, nessa hora, devia ter umas 20 voltas o pneu. O do Hamilton não tinha 10 e o do Sainz tinha menos ainda. Então, assim, eu até entendo o Russell querer, né? Pô, vamos e tal, não sei o que, vamos pra DRS, mas, assim, pro Hamilton era tipo, bicho, tchau. Sim, mas a equipe tava olhando em tentar levar os 2 pilotos naquelas posições. Ali realmente não importava quem estava na frente de quem. Contanto que os 2 chegassem, né, ali na frente do Sainz. Então, acho que valia a tentativa. Difícil, era cara. Difícil, mas eu acho que valia a tentativa. Aqui eu não tô dizendo que você fala essas coisas, parece que você tá chamando o cara de filha da puta pra baixo. Não, assim, ele fez o dele e tal, ele tinha a opção e ele podia ter feito, sabe? Eu acho que eu, vendo de fora, como não mercedista, acho que o Hamilton podia ter ajudado um pouquinho mais. Acho. Ele tava errado de cuidado dele? Não tava. Mas não, eu acho que não ia adiantar tanto que o Sainz, quando passou o Russell tinha DRS. Tinha. Na hora da ultrapassagem, o Russell tava com DRS e mesmo assim o Sainz passou ele. Mas tinha espaço. Por mais que ele tivesse com DRS, tinha um espaço grande. Ele não tava com DRS próximo. Ele tava com DRS, sei lá, 0,8. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Sainz em Singapura, que ele manteve o Norris muito colado nele quando tinha o DRS, e aí o Russell não tinha espaço. Sim, mas em Singapura também são 3, né? Sim, mas o Russell não tinha espaço pra botar o carro, porque o Norris estava colado, né? No caso do Hamilton e do Russell ali com o Sainz, não. O DRS estava ali, só que tinha um espaço grande, então o Sainz tinha todo o tempo do mundo, todo o espaço do mundo pra botar o carro ali e ultrapassar o Russell. A gente falou disso no último episódio. O clima da Mercedes tá azedando, porque o carro tá melhorando, então
tá começando a valer mais, entendeu? Então, o clima tá azedando por lá, igual, inclusive, na Alpine, que o clima sempre foi azedo, mas, assim, de todas as opiniões, as decisões bizarras da Alpine, essa do Japão é top 5, porque, assim... eu preciso de explicações. Não fez o menor sentido. Porque eu não consegui ver tudo, né? Eu li algumas coisas, aí eu tinha entendido uma coisa, aí a Ju depois me explicou outra, eu vi um outro artigo, então, assim... Sim. Me explica o que foi que aconteceu com a Alpine. O que eles fizeram? O Gasly saiu na frente do Ocon, tava liderando. Ok. O Ocon deu um undercut no Gasly. O Gasly continuou sendo mais rápido. Aí, o Ocon deixou o Gasly passar para atacar os carros da frente, com o combinado de que seria invertido se eles continuassem um do lado do outro no final. Só que esse pequeno detalhe não foi comunicado pro Gasly. Então, no final da penúltima volta, o engenheiro do Gasly vira e fala assim, agora a gente vai trocar os lugares. Aí o Gasly, obviamente, mas como assim? Porque ninguém falou pra ele, vamos trocar de lugar, e aí depois, não. Simplesmente falou assim, vai embora. Ok, tchau. Até porque se ele soubesse que ia trocar, talvez ele tivesse forçado muito mais no final pra não estar perto, né? 1 milhão de outras opções, né? Mas assim, aí na penúltima volta, no final, ele saindo da chicane, o engenheiro dele fala, vamos trocar. Eu, como assim vamos trocar? Porra, eu fui mais rápido, eu tava na frente, ele me deu um undercut que vocês fizeram, né? Mesma equipe. Eu voltei a estar na frente, e aí agora eu tenho que dar a posição pra ele? Aí ele deu a posição na última curva, puto da vida, obviamente. Mas, cara, uma falha de comunicação que não existe, nível entendeu? Ferrari. É só você falar assim, não, exato, talvez até pior, porque a Ferrari, pelo menos, eles se embananam, mas eles falam. Eles simplesmente não falaram pro Gasly. Porque se tivessem falado pro engenheiro do Gasly, por exemplo, 10 voltas antes, 15 voltas antes, ele teria falado assim, aperta o ritmo aí, porque, se você estiver perto do Ocon, vai trocar. Exato, precisamos andar pra frente para não precisar trocar de lugar. Mas não, ninguém falou nada. E, cara, não acho que exista nenhuma razão para você trocar, fala pro Gasly, vai atacar aí o Alonso, que eram, sei lá, 2, 3 voltas para ele fazer isso, quer dizer, não era nem assim um longo período, e você não fala que, tipo, não, mas ali na frente a gente vai trocar. Cara, é muita incompetência, assim, não faz sentido, entendeu? Não consigo entender qual é o sentido de você não conseguir se comunicar uma coisa que é básica, que qualquer fã de Fórmula 1 entende e, obviamente, que qualquer piloto sabe como funciona. Complexo, Alpine, tá difícil de defender a Alpine. A gente já sabia que essa dupla de pilotos não era uma dupla fácil, mas eles estavam indo bem, assim, eles não estavam com grandes problemas. E aí a Alpine cria um problema, né? A própria Alpine cria um problema. Mas a pior junção que tem é a Alpine com o Ocon, porque todos os companheiros de equipe do Ocon saem reclamando dele e todo mundo reclama da Alpine. Então, assim, juntar os dois, porra, só pode dar zebra. É bizarro. É porque a gente realmente queria ver o Gasly fora da AlphaTauri porque não ia a lugar nenhum, né? Mas, realmente, a Alpine tá de parabéns, Alpine. Muito bem. E tem o seguinte, não é nem que é só a Alpine, tá? Todas as equipes que a gente viu até hoje na Fórmula 1, equipe francesa com 2 pilotos franceses, só dá zebra. Não sei qual é a questão, mas sempre dá zebra. Meu Deus do céu. Ai, França. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. FerrariCast. Bom, além de Alpine, Mercedes, AlphaTauri, que a gente já falou, né, da batalha ali entre o Lawson e o Tsunoda, que foi muito boa, mas também teve lá suas questões, né, com undercuts e ultrapassagens. Ainda tem a questão da Ferrari, que vem numa disputa interna muito forte desde o início do ano, com um carro que tem problema de subviragem, né, e aí o Sainz se adapta melhor, aí o Leclerc vem em alguma corrida e consegue reagir. Nessa corrida, o Leclerc foi melhor, mas aí o Sainz se sentiu sacrificado, palavras dele, quando ele teve que parar depois do Hamilton, né? Ele precisou parar depois do Hamilton, porque não dava para parar as 2 Ferraris na mesma volta, não tinha gap, né? Não tinha espaço. E aí, quando o Hamilton para, ele fala pro
a dummy, que é pra ele, se ele ia tomar o undercut, né, do Hamilton, que ele ficasse na pista pra aproveitar o ar limpo, né? O Charles tinha saído da frente dele, tinha parado, ele tinha ar limpo. Só que isso não funcionou. E ele acabou, de fato, perdendo a posição pro Hamilton, porque o undercut é muito forte em Suzuka, né? E o Hamilton com pneus novos, assim, fez chover. Mas ele se sentiu ali sacrificado. Então, o climinha ali na Ferrari tá complexo. O clima na Ferrari não está simples. Não está uma coisa fácil de se resolver, não. Quando que o clima da Ferrari... Eu acho que na época do Vettel com o Raikkonen foi bem ok. É porque o carro era uma bosta. Eles não sabiam desenvolver carro em 2018. E o Raikkonen tava um pouco se fodendo também, né? Sim, o Raikkonen tava um pouco se fodendo. Mas assim, tem umas coisas que eu reparo, de comunicação mesmo, que o Leclerc é tipo, tá bom, sim, o Sainz foi melhor e eu tenho que descobrir por que eu não fui tão bem e eu tenho que melhorar. Sim, eu não vejo uma postura na mídia, tá? Do Leclerc de confrontacional. A postura dele de confronto é na pista, de forçar e tentar fazer, né? Tentar ser melhor e tal, que é o que tem que fazer mesmo. Eu não acho que na Ferrari eles tenham esse problema no momento. Eu acho que os dois pilotos entendem assim, tipo, a gente não vai lutar para ganhar. Como foi o Leclerc em Singapura, por exemplo. Sim. O Leclerc em Singapura claramente sabia que, tipo, ok, a gente vai ganhar essa corrida, então eu vou fazer aqui XY e a equipe vai ganhar a corrida. Ok. E tudo bem? Sim, vamos nós. sim. Né? Eu acho totalmente justo que você faça esse tipo de coisa. Mas assim, eles estão próximos no campeonato. Sim. Né? O Sainz deu uma bridinha ali em Singapura, óbvio, né? Com a vitória, mas eles estão próximos. Mas eles não tem como lutar por talvez chegar no Hamilton. Mais do que isso, eu fiquei impossível. Mas assim, não sei. Eu acho, pela opinião minha, que eles estão fazendo direito. Eu acho que a Ferrari está lidando bem com o fato de ter dois pilotos que são próximos, que estão próximos no campeonato, mas que estão... Eu não vejo problemas com a Ferrari também, não. Levando bem. Eu não vejo problemas do gerenciamento da Ferrari, de como os pilotos estão fazendo as coisas, não. Acho que eles decidem na pista, quem tá na frente tem a prioridade na corrida, né? Por corrida, né? É uma decisão por corrida, porque não tem necessidade de escolher primeiro, segundo piloto no campeonato, que você não tá lutando por absolutamente nada. Assim como a Mercedes. E eu acho que a gestão da Ferrari tá correta, mas eu vejo, não sei, tem alguma coisa na comunicação com a mídia que me incomoda, que me dá a sensação de que as coisas não são tão simples, de que não é tão amorzinho assim, entendeu? Que eles estão numa situação meio Mercedes ali, só que com talvez uma gestão um pouco melhor da Ferrari, não sei, do que a Mercedes tem feito. Sim, eu acho que a Ferrari está lidando melhor com isso, que é ótimo, é um belo avanço. Belo trabalho do Fred Vasseur, inclusive. Exato, é um belo avanço do que já foi, mas, de novo, né, é aquela coisa, veremos quando a coisa for séria. Aí é que a gente vai ver como que isso aí vai se desenrolar. Uhum. Bom, fazendo só um round-up aqui, um resumão do restante do grid. O Williams teve um duplo DNF, né? O Albon e o Sargent fora. Albon, depois do acidente da largada, ficou com o assoalho danificado e saiu. Sargent bateu no Bottas, ficou também com problemas no carro e saiu. Bottas também DNF, depois da batida com o Sargent, o carro ficou indirigível, de acordo com ele. O Stroll deu DNF com problema mecânico, então o carro simplesmente, a asa traseira, né, simplesmente parou de funcionar, ficou solta. Que é bem bizarro, né? Muito doido, né? O Magnussen foi parar no final do grid, né? Ficou em último depois de ser virado ali do avesso pelo Pérez, que também deu DNF e teve aquela situação bizarra de ele ficar dentro do pit por sei lá quantos minutos, esperando pra sair pra cumprir a punição. Foi bem estranho. A Red Bull meteu o livro de regras debaixo do braço e foi. Mas eu acho que a FIA eventualmente vai falar assim, não. Eles já deram indicações que eles estão revendo essa parada aí, porque não dá, filhão. Aí você tá querendo um pouquinho demais. O Pérez abandonou, entre aspas, na volta 16 ou 17 e foi voltar lá pra volta 40. Uhum. Eu lembro que eu ficava olhando, assim, eu tava olhando no celular e eu olhava, gente, por que o Pérez tá dentro do carro? Eu, sem áudio, sem nada. Por que o Pérez tá dentro do carro? Por que o Pérez tá dentro do carro, gente? Retire the car. Tipo, acabou. Aí daqui a pouco ele volta, dá uma volta. Vai ficar sentado aí até parar de fazer bobagem. Aí deu uma volta, parou, pagou a punição, voltou. Gente, que filha da puta. Genial, tá? Da Red Bull. Advogados, né? Olharam e falaram, identificamos uma oportunidade. Exatamente. E
teve também o Fernando Fat to the Lions, Alonso, que reclamou muito da parada, que foi muito cedo. E ele ficou preso ali. Mesmo. E ficou preso no tráfego. E talvez tenha tido uma posição não tão boa quanto poderia ter tido. Então vamos de melhor, pior decepção, Felipe. Pior é fácil, né? Segunda corrida seguida, vamos votar no Pérez, porque, né? Pérez. Pelo amor de Deus. Pérez, a sua batata está assando muitíssimo e você deve... Eu fico muito surpresa se você não perder seu assento de 2024, mas tudo bem. Melhor, eu acho que foi... Tiveram... Né, o Verstappen, obviamente, não conta mais para essa categoria, porque senão ele ganha todo final de semana. Então eu votaria no Lawson, porque óbvio que ele conhece muito bem Suzuka, né, correndo de Super Fórmula. Verdade. Mas ele ganhou do Tsunoda, que também conhece Suzuka muito bem por ser japonês. Fez uma corrida muito boa, fez um final de semana muito bom, e eu acho que ele realmente sacramentou o fato de que ele merece um carro para correr. Se não no ano que vem, que eu acho que seria a melhor decisão, com certeza em 2025. Eu vou falar logo o meu melhor, porque a nossa decepção é a mesma, e eu acho que é importante que a gente fale dela, porque ela vai dar uma discussãozinha. Meu melhor, eu fiquei na dúvida ali entre Lawson, Verstappen, por motivos óbvios, mas aí Verstappen eu tirei da lista, porque, né? E Charles Leclerc. E aí eu fui clubista. Já que o Felipe já falou do Lawson, eu falo do Leclerc. Por quê? O carro tem muita subviragem, o que é péssimo para a pista de Suzuka, que é uma pista que a direção é muito importante, né? E a eficiência aerodinâmica é muito importante. A eficiência aerodinâmica é uma coisa que a Ferrari não tem, no caso, não é mesmo? E o Leclerc, né, muitos problemas de subviragem, a gente estava falando que ele precisava, né, parar de... Eu falei isso, que ele precisava parar de dar murro em ponta de faca, entender como é que ele podia dirigir esse carro, e não é que o filho da puta fez isso de uma semana para outra. Vi uma comparação de telemetria que eu ia até pedir pro Felipe fazer, mas eu não vi exatamente qual foi a volta, se foi a volta de classificação. Eu imagino que tenha sido a volta de classificação. Que o Leclerc simplesmente começou a meter o pé no freio no meio da curva para fazer o carro dar oversteer, que é a forma como ele prefere que o carro ande, né? Para o carro poder virar mais. E ele aproveita esse momento do carro virando mais e consegue mais velocidade. Então, o filho da puta descobriu como fazer o carro que tá na subviragem fazer a sobreviragem e ele dirigiu o carro melhor. Aí quando eu vi isso, eu falei, que sacana, que jogada. Incrível, né? Como os melhores pilotos do mundo podem aprender a fazer coisas. Que jogada sensacional. E aí, de fato, ele maximizou o final de semana, não tinha muito mais de onde tirar na classificação, nem na corrida. A McLaren estava muito mais rápida mesmo, o Verstappen nem se fala, mas ele não foi, de fato, ameaçado em momento algum durante a corrida, né? E os pneus duraram bem, não teve problema de degradação. Os dois pilotos da Ferrari, no caso, né? Conseguiram fazer um bom gerenciamento de pneu. Então, o que me pegou foi quando eu vi essa telemetria. O filho da puta pisando no freio pra fazer o carro sobrevirar, realmente me pegou. Decepção, a nossa decepção aqui conjunta. Não pela primeira vez, né? Não pela primeira vez, mas a gente realmente não conseguiu discordar disso. A FIA, suas regras e suas penalidades. Né, a gente falou um pouquinho disso já, mas tá difícil de defender. Eu acho assim, 5 segundos não é uma punição válida para causar uma colisão durante uma corrida. Começa por aí. E o fato de que não existe na regra a possibilidade de você, de repente, agravar uma punição. Não se os comissários de pista acharem que a sua tentativa foi muito idiota, como foi a do Pérez, mas assim, se o seu amiguinho que você teve lá, a sua colisão, não consegue terminar a corrida, deveria ter uma punição maior, porque tem um custo maior, entendeu? A gente faz isso, né, se você for olhar no mundo fora dos esportes, quando você comete uma infração e a infração é pior, tem uma consequência pior, porque a infração é pior. Se você é pego na câmera de velocidade num lugar de 90 a 110 e a 150, são duas coisas diferentes, porque o risco que você está criando para as pessoas à sua volta é diferente. Eu acho assim, se você dá um totó no outro carro e ele dá uma rodada e volta e tudo bem, ok, é uma coisa. Se você dá um totó no carro e ele termina no muro, faltando metade do carro e 2 pneus, deveria ser diferente. Sim. Ainda mais com o teto de gastos. Você pegar e jogar o cara no muro e detonar o carro dele tem um custo que vai muito
além de um resultado que não aconteceu, entendeu? O Pérez rodar o Magnussen ali vai fazer diferença para a temporada da Haas? Não vai fazer diferença para a temporada da Haas, que tá uma tragédia. Se o Pérez tivesse jogado o Magnussen no muro e detonado o carro dele, faria uma enorme diferença. E ainda teve a questão das penalidades, né? Que a FIA voltou atrás e disse que devia ter penalizado o Verstappen, né? Que só eles não perceberam, né? Só eles não perceberam, né? Tem essa questão do impeding, é uma questão que eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. E mais uma, as disputas internas, quer dizer, o Hamilton foi bem agressivo com o Russell. Dessa vez, pelo menos, a FIA notou. Não acho que valia uma punição ali, não. Não causou uma colisão, nem nada disso, mas de repente uma black and white, alguma coisa assim, só pra dar um alô. Mas a FIA não mexe, é tipo, roupa suja se lava em casa. É completamente isso. E assim, tá ficando sério o negócio. Sim, olha só, o Hamilton e o Russell, o Hamilton foi pra fora da pista. Quer dizer, ele obviamente não estava correndo normalmente ali, entendeu? Uhum. Ele retardou tanto a freada que nem ele conseguiu fazer a curva. Sim. Como que isso não é uma punição, cara? É óbvio que, assim, eu não consigo entender um esporte que vive falando de segurança, que faz tanta coisa pra segurança, e aí tem um lance desse, e tipo, não, isso aí tá dentro da regra. É completamente roupa suja se lava em casa. Deixa que a Mercedes se vira com esses dois aí. Que não faz o menor sentido. Mas não faz sentido nenhum. Imagina num jogo de futebol, 2 caras do mesmo time saem no tapa, o juiz olha e fala, tá tudo dentro da regra. Não vou dar vermelho pra vocês, não. Vocês que se virem depois. Tudo certo. Depois, vocês no vestiário, vocês resolvem. Fala, filho, a regra é a regra. Bom, pra terminar, o Rodrigo Dias, mandou o melhor, pior decepção e uma menção honrosa de pior, no caso. O melhor pra ele foi o Verstappen, justíssimo. O pior foi o Pérez, como sempre, e ainda comentou. Pérez já fez tanta lambança nessa temporada que ele já deveria ter tomado um gancho da FIA de pelo menos uma corrida. É porque eles mudaram a forma de fazer os pontos na carteira, né? No início do ano, por causa dos pontos do Gasly, que o Gasly tava quase tomando um gancho. Aí eles mudaram a forma de dar ponto na carteira. Senão, acho que se eles não tivessem mudado, ele já tinha tomado um gancho. A decepção, o comando da Mercedes, né, por toda a forma como gerenciou ali a questão do Hamilton e do Russell. E a menção honrosa de pior, que foi pro Sargent. O Sargent realmente tá tenso. Tá complexo. Tá complicado. Desde a volta das férias, tá complicado, bicho. Porque, assim, não teve uma corrida que não deu alguma zebra com ele. Muito, muito, muito difícil. Bom, e se você quiser participar, mandar o seu melhor, pior decepção, mandar a sua menção honrosa de pior ou de melhor, fazer um comentário, fazer perguntas, participa do nosso grupo de apoiadores, vai lá, vai no Apoia-se, vai no PicPay, escolhe um plano, qualquer plano acima de R$10, o Silverstone, o Interlagos e o Mônaco, te dão direito a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Pra quem pegar o plano mais baratinho, que é o de R$5, só pra dar aquela ajudinha pra gente, que é o plano Monza, tem direito ao nosso grupo de melhores amigos no Instagram, tem bastante interação com a Ju Miyahara na nossa página, então vamos lá, dá uma ajudinha. A gente precisa de vocês pra manter esse podcast, gente. É sério, não é exagero. A gente tá, assim, no limite de pagar nosso queridíssimo editor, que faz um trabalho sensacional. E você, participando, né, dependendo de qual nível de participação você escolher, você pode fazer igual o Rodrigo Dias e mandar, no tempo da melhor volta da corrida, a sua versão dos acontecimentos do final de semana anterior. Olha que maravilha. É isso aí. Então temos aí o nosso quadro Volta Rápida, que é um resumão da corrida feito pelo nosso apoiador mais rápido, o que mandar o áudio primeiro, com o resumo da corrida no tempo da volta mais rápida. Ou seja, a volta mais rápida dessa corrida foi Max Verstappen 1:34.183 e o Rodrigo Dias mandou o resumão dele em 1 minuto e 34. Olá, vamos a uma volta rápida de alguém que viu a corrida a partir da 22ª volta. Pelo que eu entendi, o Sérgio Pérez mais uma vez fez besteira. Ele conseguiu quebrar 2 bicos, tirar um piloto da corrida, esquecer as regras do safety car e entrar nos boxes cortando a linha do pit lane. Ou seja, um fora Pérez está bem forte para isso. E tem ainda uma questão ainda sobre o Pérez que vale a pena falar, que ele abandonou a prova, voltou para a prova para cumprir punição para não ser punido na próxima corrida e foi retirado da prova de novo. Isso por causa de uma brecha no regulamento, que a gente sabe que a Fórmula 1 deixa muito bem para a Red Bull.
Voltando a isso, como sempre, o Max Verstappen venceu, mas ele não foi bem porque ele não conseguiu deixar 20 segundos como ele havia prometido. Ele venceu só por 19,13 de vantagem. Em segundo lugar, nós tivemos o Norris na McLaren. Em terceiro, a gente teve o Piastri da McLaren. Troféu joinha para eles porque eles foram muito bem. Isso mostra que a McLaren deu uma volta por cima, só que não tão por cima porque nas próximas provas a gente não sabe como é que ela vai ser. Tem muita coisa para falar? Tem, mas o Sérgio Pérez tomou muito tempo e é isso que importa. So box. Aproveitamos então para agradecer aos nossos apoiadores. Então, apoiadores Monza, nosso agradecimento sempre de coração. E para os nossos apoiadores dos planos Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal. Então, muito obrigado ao Leonardo Fernandes, Hugo Kostermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes, a mais nova adição a nosso grupo. Isso aí, se você quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram e @boxboxboxpodcast no YouTube. Se quiser mandar uma mensagem maiorzinha, estamos aí, amamos receber e-mails de vocês em podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix e vocês podem fazer as contribuições avulsos para nos ajudar. Não esqueçam também de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, não sei o que o seu reprodutor de áudio te permite fazer para aumentar o nosso engajamento. E é isso, vambora, chega por hoje, Box.